Então, continuando aí a proposta, vamos lá agora para uma questão do capítulo 8, tá? Opa. Então, a questão do capítulo 8. Exercício 8.3, tá? Sobre livre caminho médio. Fala aqui, né, que para mostrar que as partículas que atingem uma fronteira plana viajaram, em média, uma distância de 2 lambda sobre 3, perpendicularmente ao plano, desde sua última colisão, onde lambda, reparo, é o livre caminho médio. Beleza. Então, o que esse exercício está querendo dizer, né? Então, imagina que a gente tem um plano, eu vou colocar ele perpendicular ao eixo Z, isso é uma coisa arbitrária, né? E daí uma partícula aqui de gás percorre essa distância R, certo? Até atingir esse plano, né? Não é isso? E esse R aqui, justamente, é a distância percorrida entre duas colisões, né? Duas colisões consecutivas, né? Uma primeiro entre a partícula e depois em relação ao plano, né? Então, a gente quer saber justamente qual que é a distância perpendicular a esse plano, né? A distância horizontal percorrida pela partícula até se chocar com o plano, né? Então, se esse daqui se esse aqui é a nossa distância R, ela faz um ângulo θ aqui com a normal da superfície. E aqui a gente tem a distância horizontal, né? Que é R cosseno de θ, né? Que é nossa variável Z, né? Por quê? Porque a gente está no Z aqui, né? Vamos fazer aqui, né? Então, que é bem interessante que esse R ele vai seguir a distribuição do livre caminho médio, né, que é uma distribuição exponencial, e, como a gente viu lá no exercício 6.5, né, também esse ângulo vai seguir essa distribuição angular, seno de θ vezes cosseno de θ, né? Isso é uma coisa que a gente já determinou lá no exercício 6.5, né? Então, vocês vejam, né, esses exercícios eles têm ideias que se acumulam e os exercícios do passado facilitam em muitos exercícios no futuro, né? Então, aqui a gente já está usando o distribuição angular, que a gente tinha visto no outro exercício, certo? Então, a gente quer a distância média perpendicular, né? Então, a gente quer a média dessa distância perpendicular, né? Para a gente determinar isso, a gente tem que tirar a média dessa variável z, que é o produto de R por cosseno de θ. Não é isso? Aqui embaixo faltou o símbolo de integração. Tudo bem. Então, a média de Z vai ser aqui em cima R cosseno de θ, esse que Z vai, né? Vezes G de R vezes, e θ, né? E daí lembrando, né? Esse R de, esse G de R θ é seno de θ, cosseno de θ, vezes a exponencial, aqui a distribuição exponencial da R. Beleza. Então, na hora que a gente substitui o G, a gente vai ter essa integral em R, certo? E essa integral em θ. Tudo bem? Então, olha só, a gente tem uma parte em R e outra parte aqui em θ. Não é isso? E daí a gente pode separar essas duas partes, né? E resolver elas de maneira independente, né? Essa primeira parte aqui, ó, vocês reparem, esse aqui é justamente a média de R, né? O valor médio de R, tá? Então, essa primeira parte aqui é o valor médio de R. Essa segunda aqui, olha só, você não está ao quadrado aqui em cima e não está ao quadrado embaixo, né? Então, isso aqui é justamente o valor médio do cosseno de θ, certo? Então, porque R e θ são variáveis independentes aqui, né? Ou a gente pode separar essas duas integrais, por isso que o Z aqui ele pode ser escrito como um produto da média de R pela média de cosseno de θ. Então, obviamente, né, o Z, né, o valor médio de Z, vai ser o valor médio de R vezes o valor médio de cosseno de θ, né? O valor médio de R é o livre caminho médio, né? É assim que a gente calcula o livre caminho médio, então da lambda, né? E o valor médio do cosseno de θ, a gente calculou já na outra questão lá, na questão
6, né? Dá 2/3, certo? Então, o resultado desse produto dá 2/3 de lambda, né? Certo? Então, olha só, aquela primeira questão sobre probabilidade serviu aqui também, né? A gente vê que essa média de R é a média da distribuição exponencial, que dá justamente o lambda, né? Esse parâmetro que a gente chama de nível de caminho médio, nesse caso.